Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né? Continuar o nosso vídeo, né? O tema de hoje. Qual o tema que a gente estava falando, pessoal? Lembra ou não? Ou se esqueceu igual a mim? O que é a desobediência espiritual? Então, e eu coloquei uma pergunta, né? E por que não podemos vibrar nessa energia da desobediência? Porque você não pode estar aí. Por quê? Porque vai trazer consequências negativas, né, pessoal? Vai trazer coisas que não são boas para a gente. Por isso que a gente não tem que vibrar aí, né? Então, mas o que é que ele falou? A gente viu que ele falou que era essa desobediência espiritual. Ele falou que era um conceito, né? Discutido em várias tradições religiosas, que ele fala que descreve a atitude de não se submeter à vontade de Deus. Ele fala de se rebelar contra ele, então, contra Deus, né? E que é um pecado que rompe a relação entre Deus e a pessoa, né? O homem, né, pessoal? Então, a gente viu isso que é a desobediência espiritual. Aí, o que mais que a gente viu na primeira? A gente viu que a desobediência afeta a relação com a pessoa e com Deus, a vida na sociedade e a relação com o outro. É para mim uma prova cabal de que lá a desobediência de Adão interferiu na sociedade, na relação que a gente tem com o outro, interferiu em tudo. Então, essa é a prova, tá? Aí o que é que a gente viu mais? Ele diz que pode levar à idolatria, né? Ou seja, adorar algo além de Deus entristece, né, o coração do Senhor. Então, nossa, pessoal, não pode, tá, pessoal? Nossa, e pior que é de pessoas do grupo elas, umas estão inconscientes, tá? Outras estão fazendo isso por não querer entrar na obediência das coisas de Deus. E tá levando até as outras a adorar aquilo que não é Deus, tá? Eu até cantei a música, né? Que aqui a gente é para adorar Deus em espírito. Então, próprios evangélicos cantam em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Então, é isso, tá? É em espírito. Aí o que é que a gente viu mais na primeira parte? Ele falou: a desobediência pode levar à morte espiritual, que é estar separado de Deus. Então, foi isso que causou lá no Éden, né? Ele fala que a desobediência pode causar angústia, afastar-se a pessoa de si mesma, então da parte divina dela, né? E dos outros, onde pode levar a sentir frieza, então a pessoa ficar fria, distanciamento e desinteresse. Então, esse sentimento vai botar na pessoa. Eu sinto muito, tá, pessoal? Tem muitas pessoas assim, tá? Nossa, por causa da desobediência, dessa separação de Deus, tá levando a essa frequência. Aí o que mais? Por isso a morte espiritual pode ser vencida pela obediência ao Evangelho de Cristo. Então, pela obediência a Cristo. Você entrar na frequência, começar a obedecer a Cristo, o Evangelho que ele veio trazer, você começa a se reconectar. Você sai dessa morte espiritual e começa a ter vida espiritual. Tá? É isso. Então, o que mais que a gente vê? Ele diz que na Bíblia, né, dá um exemplo concreto. Então, concreto, não é concreto de cimento, é real, né? Dá um exemplo real de que sobre o enorme impacto que pode ocorrer quando a pessoa desobedece a Deus. Então,
foi o que aconteceu com Adão, né? Foi o de Adão e Eva, pela desobediência deles, atingiu toda a humanidade. Então, é um exemplo bem forte, né? Que até hoje a gente sente aí o impacto da desobediência. Aí ele fala, essa desobediência de Adão e Eva, ele falou, né? Tornou-se uma série de consequências. Então, tomar um chá aqui, né, pessoal? Porque começa aqui a soluçar, tá? Então não é bom, né? Então ele disse, tornou-se consequência para a humanidade, que eles foram expulsos do jardim do Éden, perdendo acesso à presença direta com Deus, então perdeu a ligação, né? Além disso, a entrada do pecado no mundo trouxe consigo a morte física e espiritual, bem como o sofrimento e a separação de Deus. Então, trouxe essas bagaceiras que hoje a gente presencia aqui, tá? Aí ele fala, a desobediência de Adão e Eva afetou toda a raça humana, tornando-se propensa ao pecado e à separação de Deus. Então, é isso, tá? Tá bem descrito, tá? Aí ele fala, por isso a desobediência a Deus é escolha consciente de não seguir o princípio e a vontade de Deus, o qual tem consequência negativa para a vida. Então, qual é a minha pergunta lá? Por que não podemos vibrar na energia da desobediência? Porque se você vibra na energia, você tem consequências negativas para a vida. E às vezes não só para a sua vida, às vezes para a vida de milhares de pessoas. Ele fala assim, a desobediência não é apenas isolado. Então, não é isolado, mas uma progressão, atitude que endurece o coração, afasta a pessoa de Deus, mas a raiz do pecado, da desobediência, está na rebelião contra Deus. Então, não é para você entrar aí, tá? Foi aonde Satanás entrou aí e se arrebentou, né? Com a rebelião contra Deus. Quando o ser humano decide seguir a própria vontade, em vez da vontade divina, isso significa que a desobediência não é apenas erro moral. Então, não é apenas um erro moral, mas uma rejeição da autoridade e da soberania de Deus. Então, aquela pessoa está rejeitando a autoridade e a soberania de Deus. Então, isso é um pecado grave. É o que Satanás aconteceu. Por que ele fez isso? Ele diz que o tronco da desobediência é o orgulho. Por que o tronco? Porque da onde surgiu todos os problemas. Satanás deixou esse orgulho, então ele trouxe até para aqui. Ele caiu para aqui e trouxe para aqui essa desobediência. Né? O orgulho onde a pessoa acredita que pode viver sem Deus e que a sua vontade é melhor do que a dele, melhor do que a de Deus. Foi o que aconteceu com Lúcifer, que foi expulso do céu, né? Do céu por causa da rebelião, da sua rebelião e orgulho. Então, é isso, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? E tem pessoas que estão entrando aí, tá virando demônio, igual a Lúcifer, tá? Aqui nessa realidade tá virando demônio. Aí ele fala, o orgulho endurece o coração. Aí, ó, se você ficar com orgulho aí, endurece o seu coração, que vai acontecer mesmo que aconteceu com Lúcifer. Levando uma vida de desobediência e afastamento de Deus. É isso que vai acontecer se você ficar com orgulho. Mas se você se arrepender, voltar para a frequência boa, Deus lhe aceita. Deus não, venha, calma, é isso mesmo, tá? Porque ele sabe que a gente está aqui, como é que se diz? A gente está propenso a errar. Por isso que ele criou um caminho, criou uma frequência onde a gente vai estar ali naquela frequência que é o caminho de Cristo, que vai nos ajudar, tá? Nessa jornada que a gente está aqui. Aí o que mais, pessoal?
A desobediência representa comportamento que surge a partir desses pecados. Então, é a partir desses comportamentos, desse pecado, que representa a desobediência. Então, qual é a primeira? Segunda parte, né, pessoal? Rejeição da palavra de Deus. Então, uma pessoa que está rejeitando a palavra de Deus, essa pessoa está vibrando na desobediência. Não tem para onde correr. Autonomia espiritual. Então, aquela pessoa que deixa então orgulho que ela não precisa, ela sabe de tudo, que não precisa de Deus. Então, não, a gente sempre está na dependência de Deus e a gente sempre tem que ser humilde, reconhecendo que a gente não sabe tudo. Quando uma pessoa entra nessa autonomia, já viu, né? O orgulho entrou aí, já foi. Desviou legal, igual a Satanás, né? Aí ele fala resistência à correção. Então ela tem resistência em ser corrigida. Às vezes ela está errada, alguém vai falar, não, olha, pessoal, não é assim. O que é que a Bíblia diz, o que é que Deus está falando, não é. É assim, essa maneira. Então, ela tem resistência. Não, eu sei de tudo. Eu estou com a verdade, vocês não estão com. Então, então, uma pessoa dessa está mostrando que está vibrando nessa desobediência, tá? Dureza de coração. Então, você viu lá, né? O orgulho endurece o coração. Então, se você está mostrando isso, você está vibrando, você está na frequência da desobediência, tá? Cegueira espiritual, então, ele não tem visão espiritual, tá cego, não entende a escritura, não entende livros espirituais, então tá cego. Então, é uma pessoa que está vibrando na desobediência. Falta de paz, então, uma pessoa que não tem paz, né? Ela até vai para um lugar tranquilo, mas está lá agoniada. Ai, meu Deus. Ai. É sinal de que essa pessoa está vibrando, não está vibrando na obediência de Deus, né? Está vibrando na desobediência. Aí ele diz, afastamento do trabalho da espiritualidade. Então a pessoa tem um afastamento das coisas de Deus, de meditar, de orar. Então, é uma pessoa que está vibrando nessa desobediência. É um sinal, né? De que essa pessoa está no pecado aí, afastado de Deus, né? Está nessa desobediência. Aí, coração endurecido, então, é um coração duro, né? Então, tá fora da frequência da espiritualidade. Não pode, pessoal. Eu sei, tá? Pessoas foram magoadas, mas seu coração tem que estar aberto para as coisas de Deus. Porque você tem que ter uma coisa em mente, pessoal. Se existe aqui o falso, existe o verdadeiro. É a dualidade. Não tem para onde correr. A gente está nessa dualidade. Se existe o falso, tem um verdadeiro. Aí vocês encontram aí um falso profeta, aí você coloca nessa... não tem ninguém certo, não tem ninguém na verdade. Você já está errando. Você vai entrar numa frequência na desobediência. Quando eu estava nos grupos religiosos, que aconteceu muitas coisas erradas, eu fiquei assim, pessoal, tá? Eu dizia que não existe ninguém mais que fala a verdade, não tem... Fiquei revoltado. Eu tô revoltado. Fiquei revoltadinho, né, pessoal? Mas foi uma fase, né? Que eu tava vivendo a minha consciência. Eu não tinha ainda muito entendimento das coisas. Então foi uma fase ali que eu tava vibrando. Mas não é uma vibração boa, tá, pessoal? Eu ficava revoltado, não existe mais, não tem ninguém certo, não tem tal. Fiquei revoltado com coisas espirituais. Nossa, quase eu perco essa minha encarnação, tá, pessoal? Quase eu perco a minha
frequência da minha espiritualidade. Quase, quase. Pelas coisas, né, que eu vi no meio religioso, né? Eu não entendia que era uma matrix religiosa. Eu acreditava que as pessoas ali eram totalmente certinhas, tá? Mas é isso, pessoal. É a fase que a gente tá, tá? E aí a gente pode entrar nessa fase de revolta, né? E aí endurecer o coração. Nossa, eu lembro quando a espiritualidade tocou em mim, eu chorei copiosamente, tá? Sabe o que é chorar copiosamente? É uma lágrima assim, chega a ser soluça, chega limpa, aquilo teve que fazer aquele trabalho em mim, tá? A espiritualidade, para hoje eu estar aqui, pessoal. Falando, acreditando em espiritualidade, né? Tendo experiência espiritual, saída do corpo, né? É sonho lúcido. Então, para eu ter essas coisas, né? Quase, quase, eu não vinha para a espiritualidade, tá, pessoal? Eu tava revoltado. Eu tô revoltado. Aí ele fala, por isso Deus nos chama para uma vida de obediência e submissão, onde a verdadeira liberdade encontra na dependência total da sua vontade. Então, a verdadeira felicidade está aí. É onde você se completa, é em Deus. É você trabalhando a sua espiritualidade. É aí que você se completa. Aí ele fala, a verdadeira felicidade não está na independência de Deus. Então, não está em você não se conectar com Deus. Se você estiver afastado de Deus, você não tem felicidade. Porque a felicidade, todas as coisas vêm dele, pessoal. Tá? Aí ele fala, mas na plena obediência da sua palavra. Então, a nossa felicidade está na plena obediência da palavra. Assim, a desobediência a Deus é um pecado que gera dano profundo e irreversível, afetando o relacionamento do ser humano com Deus, com os outros e consigo mesmo. Então, pessoal, não é bom a gente vibrar aí, tá? Nessa frequência da desobediência, porque é uma frequência. Como é que você entra nela, pessoal? Frequência da desobediência. Quando você está praticando aí coisas, né? Endurecendo o coração, né? Rejeitando a palavra de Deus, começando a praticar coisas aí que Deus não quer que você entre nessa frequência. Então você está na desobediência, tá? Como é que entra na obediência, irmão? É você começar a obedecer o que a palavra de Deus quer, o que Deus quer que você vibre aqui nessa realidade. É isso, tá? É frequência, pessoal, tá? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa desobediência espiritual? A Bíblia, a primeira história da Bíblia é falando de uma desobediência, que é a história de Adão, né, pessoal? Mas vamos ler aqui uns versículos que fala também sobre essa desobediência, tá, pessoal? Romanos 5, versículo 19. Vamos ler aqui. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também por meio de obediência de um homem, muitos serão feitos justos. Então, ele está falando aqui da desobediência de Adão, né? Por um homem entrou a desobediência aqui no mundo, né? Todo mundo foi feito pecadores. Então, a gente é pecadores, tá, pessoal? Por isso que João fala lá, aquele diz que não tem pecado, ele já está se tornando mentiroso. Tá? Porque a gente estava na frequência, já a gente veio de Adão, né? Essa é a prova que a gente veio de Adão. É que a gente entrou nessa desobediência, a gente foi feito pecadores.
A gente só vai ser redimido, entrar na obediência, na frequência boa, por meio também de um homem, que é Cristo. Pela obediência a um homem, muitos serão feitos justos. Então, a gente vai ser justificada através de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá, vocês são justificados através de Cristo Jesus. É dele a justificação. Do pecado lá de Adão, que a gente está no mundo espiritual, que estava nos afastando de Deus. Então, Cristo vai dar ligação. Por isso que Cristo é o quê? É o religar. E ele veio nos religar a nossa frequência com a frequência de Deus. Entende, pessoal? É? Dá para repetir de novo? Tá, entendeu? Tem pessoas aqui que ele fica assim, ó. Ele assiste meu vídeo, aí eu tô falando uma coisa, ele aí volta de novo com o dedo aqui no... Porque fica gravado aqui no YouTube, né? Ele volta com o dedo para ver o que eu realmente falei, tá, pessoal? Tá estudando, essa pessoa tá estudando, tá prestando atenção no que eu tô falando, né? Aí, o que mais que a Bíblia fala? Efésios 5, versículo 6. Ninguém os engane com palavras tolas. Então, não deixe ninguém enganar com palavras tolas. Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre o que vive na desobediência. Então, tem muitos aí, tá? Que tá falando palavras tolas aí, tá, pessoal? Nossa, é muito, tá? Mas aí é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Porque você tá tirando a pessoa da frequência que Deus quer. Que Deus quer que a pessoa fique. Você tá enganando, tá levando a pessoa para uma frequência totalmente. Então, palavras tolas, muitas coisas aí. Então, vem a ira de Deus, vem sobre o que vive na desobediência. Tá? Não pode viver ali, se vibrar na frequência da desobediência, porque a ira de Deus está sobre você, tá? O que mais, pessoal? Colossenses 3, versículo 5 até o 7. Vamos ler aqui. Assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Então, o apóstolo Paulo está mandando a gente morrer, matar logo, né? Mata logo aí a natureza terrena de vocês, né? Que é imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo maus, né? E a ganância, que é idolatria. Então, por isso que ganância, pessoal, é uma idolatria. Então, tem muitas igrejas evangélicas, tá? Até o meio espiritualista, tudo fazendo culto de ganância. É um culto a Mamon, não um culto a Deus. Eu sinto muito, tá acontecendo na nossa cara, e é onde acontece a apostasia. Isso significa que a igreja está se desviando da verdade da espiritualidade que Cristo trouxe, tá? Os apóstolos, então, entraram nessa ganância aí, tá? Que virou uma idolatria. Tem gente idolatrando o pastor, o homem aí, em igrejas evangélicas. Agora imagine em outras igrejas aí, pessoal. A igreja católica não se fala, que a adoração dá para qualquer um aí, tá? Aquele que está na igreja católica, qualquer um aí está recebendo adoração na igreja católica. Os meios espiritualistas também, misturando muita coisa que não é para misturar, adorando coisa que não é para adorar. Tem gente até na espírita tá adorando os ET, que muitos deles são demônios, tá? Muitos deles são demônios, esses ET, tá? Tem uns que são seres elevados, que vêm para nos ajudar, mas tem muitos deles que são demônios, estão se disfarçando e vocês estão adorando aí demônios sem saber.
É muito grave, tá, pessoal? Aí ele fala, idolatria, né? E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Então, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre a pessoa. Sobre o que vive na desobediência, né? Os quais vocês praticaram no passado quando costumava viver nelas. Então, vocês, irmão, que agora são chamados, vocês acostumaram a viver, você estava vivendo nela, nessa desobediência. Mas agora, no passado, vocês eram assim. Mas quando você foi chamado para outra frequência, a frequência da obediência. Então, aquele que estão na espiritualidade verdadeiramente foram chamados, ele tem que estar na obediência. Não pode ficar desobedecendo. Aí é uma frequência contrária. Tá? Você for chamado para obedecer a Cristo, a Deus, entrar numa frequência boa, então você for chamado para isso. Aí você é chamado e não quer obedecer. Então, você está entrando na rebelião, está entrando na desobediência. Entende, pessoal? Não pode, tá? Não pode entrar nessa frequência. Aí o que mais, pessoal? Tito 1, versículo 15 e 16. Vamos ler aqui. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para o impuro e descrente, nada é puro. Então, o descrente nada é puro, nada, ele não acredita em nada. Então, coitado, os descrentes aí, ó, pessoal, tá vendo? Aí ele fala, o descrente nada é puro. De fato, a mente como a consciência dele estão corrompidas. Então, o que é que aconteceu com a mente e a consciência dessas pessoas que é descrente, pessoal? Estão corrompidas. Corrompeu. Então, separado de Deus pelas coisas que está praticando, pelas coisas, então saiu da frequência. Eu sinto muito, tá? Esse é Tito que está falando, né? Aí ele fala, eles afirmam que conhecem a Deus, então são pessoas até que estão em grupo religioso. Eu conheço a Deus, Deus está aqui e tal, não sei o que, conhece a Deus, mas por seus atos, então, pela frequência que ele está emanando, pelos seus atos, negam, são detestáveis, desobedientes, não obedece, né? Desqualificado, então não tem qualificação da espiritualidade para a espiritualidade usar ele, para qualquer boa obra. Então ele está desqualificado. Ele não pode fazer boa obra. Então são pessoas que estão até em grupo. Ele está falando dessas pessoas que a mente foi corrompida. Eles afirmam conhecer a Deus, mas não conhecem, tá? Mas por causa dos seus atos, os atos dele mostram que ele está em outra vibração. Nega a Deus. São detestáveis, desobedientes, então não obedece o evangelho, não obedece o que Cristo quer, tá? E está desqualificado, então não tem a capacidade, a frequência de você fazer uma boa obra, de fazer o evangelho, de levar a boa obra. Não tem, está desqualificado. Pessoal, eu sinto muito, tá? E tem muitos assim, tá? E é no meio religioso, como o Tito está falando. Ele diz que conhece a Deus, mas verdadeiramente não conhece, porque os seus atos são diferentes da pessoa que conhece. Uma pessoa que conhece a Deus, está na obediência, ela tem outra frequência, tá? Tem outra frequência. Aí, o que mais, pessoal? Efésios 2, versículo 5. Vamos ler aqui, né? Que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que teme em união com Cristo.
pela graça de Deus, vocês são salvos. Então, pela graça que é Cristo, a gente foi salvo, né? Da morte espiritual. Porque que quando estávamos, então, quando a gente não foi chamado, a gente estava fora da igreja de Cristo, a gente não estava na frequência, a gente estava espiritualmente morto. Você estava até aí andando, né? Curtindo aí, né? Indo aí para um bocado de igreja evangélica, mas você estava morto espiritualmente. Por causa do quê? Da nossa desobediência, então, porque não obedecia. Aí ele fala, ele trouxe quem? Ele quem? Cristo, né? Deus, né? Trouxe para a gente a vida, que temos a união com Cristo. Então, Deus trouxe essa vida que está em Cristo. Então, quando a gente se conecta a Cristo, a gente tem a vida, a gente sai da morte. A morte espiritual e começa a ter vida espiritual. Então, você começa a sentir desejo pelas coisas espirituais, orar, meditar. Então, esse é um sinal de que a pessoa está sendo chamada para a espiritualidade. Por isso que pessoas que estão sendo chamadas, ela tem um desejo de estudar aqui meu vídeo, ó. O que eu falo aqui, ela fica, ó. Teve pessoas aqui que assistiam os dois vídeos, aí tem mais, irmão. Eu digo, calma, irmão. Amanhã eu vou gravar outro vídeo. A pessoa tá com a fome de ouvir, tá, pessoal? A verdade, então, a alma da pessoa. Então, é um sinal de que a pessoa se conectou a Cristo, ela está com desejo de estudar essas coisas espirituais. Ela lê a Bíblia, ela medita ali, ela vai orar, ela está meditando. Mas com aquele gosto mesmo, tá, pessoal? Não é uma coisa, ai meu Deus, a gente vai ter que orar agora, ai meditar, ai meu Deus. Ai, meu, então, igual que eu vim aqui gravar o vídeo, ai meu Deus, eu tenho que falar lá de desobediência, ai meu Deus, vou gravar. Entende? Se eu vim gravar o vídeo assim, pessoal, eu estou mostrando que é uma pessoa que não tem desejo das coisas espirituais. Então, ele diz que a vida que tem a união com Cristo. Então, quando a gente se junta a Cristo, a gente tem vida. Pela graça de Deus, então, pela graça, que a graça de Deus é Cristo, vocês são salvos dessa morte espiritual. Tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Vamos lá continuar o nosso estudo maravilhoso. Então, Efésios 2, versículo 2. E que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência. Então, aqueles que foram chamados para fora, né? Foram tirados do meio religioso, da matriz religiosa, então, no outro tempo, andar segundo o curso deste mundo. Então, a gente estava andando aí, né, pessoal? Perdido aí, estava andando segundo o príncipe da potestade do ar do espírito. Então, tinha um monte de espírito que estava nos influenciando. E às vezes para até fazer coisas que não era para a gente fazer, tá, pessoal? Mas a gente fez, tá? Tá tudo certo, tá? Em Cristo você recebeu o perdão, você tá vivificado, tá? Para a vida, tá, pessoal? Então a gente andava segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora está operando no filho da desobediência. Então esse espírito aí desse príncipe deste mundo está guiando agora. Então você está debaixo da visão da Matrix. Era o que a gente estava cego, então estava seguindo aí. É isso, pessoal, tá? Por isso que quando você despertou, pessoal, nossa, pessoal, não volte de novo a entrar na desobediência, agora a gente tem que continuar para a obediência, para a gente crescer espiritualmente. Não faça isso, pessoal.
Pelo amor de Deus, tá? Aí, aí o que mais, pessoal? 1 Samuel 15, 23. O que é que fala aqui, pessoal? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, é a rebelião que você está contra as coisas de Deus é como você é um pecado de feitiçaria, é como você estivesse fazendo feitiçaria, porque você está usando energia contra. E energia, sempre nos feitiços usa energia, mas você está usando energia contra as coisas de Deus. Por isso que ele está falando que a rebelião, né, é como o pecado da feitiçaria. E é porfia. Então, porfia, que ele fala que é como a iniquidade, a idolatria. Então, você está fazendo porfia, você está idolatrando quando você entra na rebelião. Entende, pessoal? É sério, tá? É sério, tem muita gente caindo nesse espírito aí, tá? Nessa pecado de feitiçaria, de idolatria, principalmente com o dinheiro, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, e é como a iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Então, foi o recado do meu xará Samuel, né? Para o profeta Samuel, né? Para o que ia ser rei, que era, como é o nome dele? É antes de Davi, né? Saul. Então, ele não foi rei. Quem Deus mandou Samuel ungir a rei? Davi, tá? Que depois Davi teve um filho, né? Que é Salomão, que o qual também se desviou de não ouvir, rejeitou as coisas do Senhor, começou a colocar coisa, feitiçaria, muitas coisas, se prostituiu com muitos deuses, tá? O qual Deus também deixou ele. O reinado dele acabou, tá? Deus tinha dado a ele sabedoria, tudo. Mas tem muita gente ainda que adora aí Salomão, tá? Tem um grupo aí secreto, que vocês sabem qual é, que Salomão lá é o rei para eles, tá? O nosso rei é Jesus, o rei dele é Salomão, tá? Tá certo, pessoal? Aí, Lucas 1, versículo 17. E a ira adiante dele, e irá diante dele, né? Lucas 1, 17. O espírito e a virtude de Elias. Então, ele está falando de. Como de João Batista, né? Então, ele está falando, olha, irá diante dele o espírito e a virtude de Elias. Então, você via que era o espírito de Elias que estava em João Batista. Para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, como a fim de preparar ao Senhor um povo disposto. Então, João Batista, que era Elias, que estava com a virtude e o Espírito, ele veio preparar esse caminho do Senhor, o caminho de Cristo. Foi aonde ele começou. Ele foi para o deserto, depois quando ele voltou anunciando, preparando esse caminho para Cristo, né? Que ele diz, arrependei-vos e seja batizado para que arrependei-vos e crede no evangelho para ser batizado, para ser salvo. Então ele veio pregando, eu sou a voz do que clama no deserto. Não foi assim que João Batista veio? Era igual Elias, por isso que era Elias que estava encarnado. Tá, pessoal? Por isso que ninguém entendeu, tá? E até hoje os judeus esperam Elias, tá? Meu Deus, misericórdia, tá, pessoal?
Aí, 1 Reis 20:36. O que é que fala aqui, pessoal? Vamos ler, né? E ele lhe disse: por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que eis que te apartando de mim, o leão te ferirá. E como dele se apartou, o leão encontrou e o feriu. Então, foi aquele servo, né, aquele profeta, que Deus mandou ir para uma cidade lá, profetizar lá, né, tirar lá a estalta de Baal. E esse profeta era jovem. Era o profeta jovem, Deus mandou ele lá. Mas só que nessa cidade tinha um profeta lá, velho, e Deus não mandou ir. Então ele ficou com ciúme, tá? Ciúme bateu, o que é que ele fez? Quando ele viu que o jovem fez aquele trabalho de manchou lá, trabalho lá de Baal lá, né? E estava voltando, o que é que ele falou? Ele foi para ele e disse: olha, o Senhor mandou falar com você, eu sou o profeta tal, o Senhor mandou falar com você para você vir e comer comigo. Porque Deus tinha dado uma ordem ao profeta: vá e não beba e não coma nada pelo caminho. Vá, faça o trabalho e volte. Mas o que é que ele fez? Ele desobedeceu. Aí o próprio Espírito usou o profeta velho. O que é que falou? O profeta velho falou. E ele disse: por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que, eis que em ti apartando de mim. Então, quando você sair daqui, o leão te ferirá. E como dele se apartou, então o homem, o profeta de Deus, né? O leão encontrou ele no caminho e o feriu. Então comeu ele. Tá? Então o profeta morreu. Então você vê por causa de uma inveja, por causa de uma coisa, um profeta velho, tá? Ele achava que Deus tinha que escolher ele porque ele era velho. E isso existe na igreja, tá? Achando que a pessoa é velha, aí ele acha que Deus às vezes não quer usar aquela pessoa, quer usar ali o jovem, o novo. Aí ele se sente na obrigação. Então isso acontece com muito na igreja, tá? A inveja toma conta e pode matar o profeta novo. Já teve muitos que já morreram aí, tá? Eu era um desses, eu ia morrer, tá? Por causa de inveja, de coisa nesses grupos, eu quase ia morrer espiritualmente, tá? Aqui tá falando do leão fisicamente, mas o leão espiritualmente você sabe que é o Satanás, porque ele ruge como leão, procurando a quem possa tragar. Então, espiritualmente, quase eu ia morrer espiritualmente por causa disso. E isso está acontecendo em muitos grupos religiosos, tá, pessoal? Eu sei disso porque a pessoa é velha, é antiga, ela aí acha que ela está no direito, Deus só vai me usar aqui. Aí se Deus usar um profeta novo, ele vai se sentir enciumado, tá? Isso está acontecendo, tá? Aí o que mais, pessoal? Romanos 2, versículo 8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos. Então, aquele que contesta, né? E desobediente à verdade. Então, pessoas que estão sendo descontencioso, então, está combatendo a verdade que a pessoa está falando. E ainda é o quê? Desobediente à verdade. E obediente à iniquidade. Então, ela desobedece à verdade e obedece à iniquidade. Começa a praticar coisas que não é da frequência evoluída. Começa a praticar a iniquidade, muitos erros, tá? O qual vai levar a ela a morte espiritual. Morreu espiritualmente. É sério, pessoal, tá? É muito sério isso, tá? Por isso que a gente não tem que vibrar nessa desobediência, pessoal.
A gente erra, pessoal. A gente é ser humano. A gente está aqui aprendendo. A gente que foi chamado para a espiritualidade, despertamos a consciência. A gente erra, pessoal. Mas a gente reconhece da onde vem nossa força. A gente reconhece, dá o nosso louvor, adoração a Deus, ao único Deus. Então, isso tem que estar no seu coração. Não deixe o orgulho tomar conta, porque senão você vai virar Lúcifer, um Satanás, como aconteceu com Lúcifer. Ele caiu na espiritualidade dele, na conexão com Deus, tá? Então, por isso que ele se tornou um Satanás, um demônio, o qual agora está trabalhando com a energia contrária do que é a energia do bem, a energia do amor, da alegria. Ele está trabalhando contrário a isso. É por isso que a humanidade está aí, tá? É a prova de que Satanás está trabalhando aí na mente das pessoas. Tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? A gente tem que reconhecer isso, tá? Aí ele fala, Hebreus 3,18. E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes. Então, aqueles que foram desobedientes, né? Ele fala aqui em Hebreus 3,18, aqueles que foram desobedientes não vai entrar no repouso. Qual é o repouso de Deus, pessoal? É o sábado, né? Quem é o repouso do sábado agora de Deus? É Cristo. Então, você que está na desobediência, você não vai entrar na frequência de Cristo. Então, você tem que se arrepender, começar a entrar na frequência da obediência a Cristo. Se você não faz isso, você não entra no repouso, que agora é o sábado de Deus, que é Cristo. Você não descansa a sua alma. Por isso que Cristo disse, vinde a mim todos que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei e darei descanso. Então, repouso, o descanso para a sua alma é Cristo. É Cristo, não é dia sábado, porque Cristo é o sábado, é o Senhor do sábado, não é dia. Cristo é o descanso da alma daqueles que se conectam a Ele. Tá? Tá bem claro, né? Porque tem uma igreja aí que acha que a gente tem que descansar ali o dia, o sábado, né? Tem uma igreja aí, tá? Vocês conhecem aí, eu até esqueci o nome dessa igreja. A igreja que só quer sábado, você tem que descansar, porque está escrito lá, né, no Velho Testamento, que o Senhor tem que guardar o sábado. E é um mandamento para sempre. Está lá escrito assim, é um mandamento para sempre. Então, nossa, pessoal, então, tá certo, tem que guardar o sábado. Mas agora é o sábado o dia como Deus falou? Não. O sábado de Deus agora é Cristo. Porque Cristo queria que as almas, naquele tempo lá dos israelitas, descansassem as almas. Tá? E hoje essa completude acontece em Cristo. Quando você está em Cristo, na obediência, você está na frequência do bem, você está descansando em Cristo, você está guardando o sábado. É por isso que agora não tem mais dia como a gente vê aqui da semana para a gente guardar. Quando a gente está na frequência, está na obediência, a gente já está guardando o sábado. Que é Cristo. Cristo é o nosso descanso da nossa alma, é o nosso repouso. Então, foi o que Deus estava falando lá, né, para aquele povo, o qual Paulo está trazendo aqui em Hebreu. E ele fala, é a quem jurou que não entraria no seu descanso. Quem foi que Deus jurou que não entraria? Senão os que foram desobedientes. Então, os que foram desobedientes não vai entrar no repouso, porque ele está em outra frequência. A frequência da desobediência não tem nada a ver com a frequência de Deus e de Cristo.
Então não vai entrar no meu repouso. Por isso, então, qual é a minha pergunta lá, pessoal? Vamos voltar lá, tá? Qual é a minha pergunta que eu coloquei lá no... Por que não podemos vibrar na energia da desobediência? Por causa disso. Porque se você vibrar na frequência da desobediência, você não vai entrar no repouso de Deus, que é o sábado, né? Que agora é quem? É o dia sábado, o dia? Não, é Cristo. Então, quando você entra na obediência ao Evangelho de Cristo, você já está guardando o sábado. Você já está descansando. Tá? E aí? Quer que eu repita de novo? Não, né? Vocês vão voltar com o dedinho aí. Aprenda, tá, pessoal? Vocês vão fazer no estudo, tá? Porque essa verdade tem que ser passada para outras pessoas, tá? Talvez meu vídeo não alcance a outra pessoa, mas você vai lá e pode fazer esse estudo, né? Passar esse estudo para a pessoa, para ela entender, tá? Principalmente os pessoal dessa igreja aí, que é o dia, né? Ele pensa que é o dia que tem que guardar ali, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas essa é a matrix religiosa que está colocando na mente dessas pessoas, tá? Enquanto não vem para Cristo verdadeiramente, não vai ter entendimento sobre essas coisas. Tá certo, pessoal? Tem que despertar a consciência, tá? Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês. Acabou. Acabou. Agora só amanhã, tá, pessoal? Pra eu gravar outro vídeo, tá? Se Deus permitir, né, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? Obrigado verdadeiramente aí, porque eu tô vendo aí que vocês estão usufruindo o conteúdo, o meu vídeo que eu tô colocando aí, pessoal. Nossa, eu tô surpreendido com tanta pessoa que se inscreveu no meu canal, tanta pessoa visualização, tá? Vai me trazer problema. Quando aumenta assim os likes, aumenta a visual, aumenta as pessoas aí, outras pessoas ficam de olho em você, tá, pessoal? Mas não tem como fugir, né, pessoal? Porque são pessoas que estão querendo ouvir essa evangelho, essa espiritualidade que eu estou falando aqui, né? Com sinceridade, com verdade, né? As pessoas querem ouvir isso, tá, pessoal? Tem outras que não, tá? Tá tudo certo também. Eles vão procurar a frequência dele, tá? Mas agradecer a vocês, tá? Obrigado. Agradecer a Deus, a espiritualidade, né? Por mais um dia aqui eu poder gravar esse vídeo aqui para você, pessoal. Me dá força, me dá saúde, tá? Obrigado. Até a próxima, se Deus, né? E essa espiritualidade permitir. Tchau!